Olá, no programa de hoje, os embates sobre penduricalhos e supersalários no país. Gratificações e verbas indenizatórias extrateto recebidas por setores do funcionalismo em todos os níveis da federação foram suspensas e estão sendo questionadas por recentes decisões do Supremo. As polêmicas em torno da criação desses benefícios e dos custos que eles impõem. As reações de associações que representam servidores e o que pode vir pela frente nas esferas legislativa e judicial. Eu converso com o cientista político, pesquisador e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, e da Escola Nacional de Administração Pública, Rafael Viegas. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Rafael. Um prazer tê-lo de volta ao programa. Obrigado, prazer é meu. Rafael, a legalidade e a moralidade de pagamentos às elites do funcionalismo que extrapolam o teto constitucional, hoje em R$ 46.366,19, são alvos de questionamentos na esfera pública há bastante tempo. Mas o rol de exceções e benefícios seguia em escalada até as recentes decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes. O Brasil precisa enfrentar esse tema de forma mais definitiva? Respondendo objetivamente, esse é um tema urgente que o país precisa enfrentar, né? Quando a gente olha para os dados de 2024, por exemplo, a gente está falando de mais de 90 bilhões de reais, né, gastos com o que a gente está chamando aqui. Tá? Muitos desses bilhões de reais foram para folhas de pagamento da elite do funcionalismo. E o que a gente está chamando aqui de elite? É importante não confundir essa elite com os servidores públicos de modo geral. Essa elite é formada por membros do judiciário, então a gente fala aqui de magistrados, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, membros do Ministério Público, da União e dos Estados, membros de tribunais de contas, então os conselheiros, e defensores públicos. Então, esse é um fenômeno restrito a um número pequeno de pessoas que atuam dentro do Estado, mas que tem a capacidade de drenar parte significativa do orçamento. E o que a gente tem visto nos últimos anos é, sim, uma escalada sem precedentes, uma corrida ao fundo público para o pagamento de todo tipo de verba, o reconhecimento de todo tipo de indenização, tá? Que acaba, uma vez sendo pagos esses valores todos os anos e mês a mês, se tornando um problema estrutural. A gente não está falando aqui de uma exceção de uma folha de pagamento. A gente está falando de pagamentos recorrentes, que acabam fazendo com que os salários desses integrantes, dessas carreiras de elite, se tornem salários moralmente e legalmente muito questionáveis. Acima de 50, de 100 mil, em alguns casos 200, 500 mil. Algumas indenizações passando de 1 milhão, sem incidir imposto de renda, porque eles mesmos se reconhecem esses valores como verbas indenizatórias. Você trouxe um dado, então, né? Seriam 90 bilhões de reais com esses gastos em 2024, é isso, né? Quando a gente fala de 90 bilhões, eu estou falando de 93 bilhões só com o sistema de justiça. Eu estou falando, então, de Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Veja, 3 instituições e a elite dentro dessas instituições, né, drenando dezenas de bilhões de reais. Sendo que, desse dado que eu te falei, 67% desses 93 bilhões foram para a folha de pagamento nessas instituições. Numa reflexão mais de fundo, Rafael, uma certa tolerância, digamos assim, com privilégios no serviço público pode ser associada à nossa herança colonial? Veja, essa pergunta é bastante interessante porque essas mesmas instituições que eu estou mencionando aqui, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de Contas, elas receberam um aporte na Constituição de 88, relevantes atribuições justamente para fazer frente a traços de patrimonialismo que são persistentes na administração pública brasileira. Mas veja que essas instituições, né, cedem a pressões corporativas de seus membros, né, que orientando-se em torno deste corporativismo, que a gente pode chamar de um corporativismo predatório,
né, acaba drenando parte significativa do erário para contra-cheques de pessoas específicas. Então, a gente está, sim, falando de traços de patrimonialismo, né, e de privilégios que são persistentes, justamente por aqueles que deveriam combater esses privilégios. O debate envolve delimitações por vezes sensíveis, Rafael. Para a gente esclarecer, toda verba indenizatória é imoral ou é preciso separar o joio do trigo na análise desse tipo de pagamento? Veja, não é toda a verba indenizatória que tem esse volume e muito menos toda a verba indenizatória que é imoral. O que foge à regra? O que é exceção? Essas carreiras, né, que integram o Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Tribunais de Contas, elas conseguem definir as próprias regras, então a gente está falando de muita autonomia e pouco ou nenhum controle externo para definir o que são essas verbas indenizatórias. Então, o problema não é essas carreiras reconhecerem indenizações, o problema é essas indenizações são confirmadas por decisões administrativas, elas não passam por um controle externo, como qualquer outra carreira, como qualquer um de nós que busca o judiciário e que muitas vezes precisa aguardar, esperar, receber por precatório. Essas carreiras não. Elas aprovam os próprios valores, as verbas indenizatórias, e rapidamente colocam isso na folha de pagamento. Tá? Então, isso significa, na prática, uma burla ao que está previsto na Constituição, tá? E a reprodução de muita desigualdade. A maior parte das carreiras do serviço público não tem essa autonomia e não faz isso que nós estamos vendo nessas carreiras de elite. Pelo contrário, elas levam muitos anos, né, para conseguir terem reconhecidas indenizações e etc. Então, é preciso separar claramente o que é uma coisa da outra. Né? Então, assim, o que a gente está chamando aqui de verba indenizatória, ela acaba compondo o que a gente chama de créditos adicionais, tá? E que vai, no final, fazer com que aconteça uma expansão orçamentária. Então, só para você ter uma ideia, tá? Nacionalmente, foram 4,3 bilhões de créditos extras só para o sistema de justiça. E muitos deles voltados para reforçar a folha de pagamento de magistrados, promotores de justiça e conselheiros de tribunais de contas. Como que o grau de desigualdade, Rafael, entre as diferentes carreiras, né, dos três poderes e também os diferentes níveis da federação federal, governo estadual, governos municipais, impacta essa questão? Veja, a gente está falando aqui de muita desigualdade, muita mesmo, e que é reproduzida a partir do Estado. Então, a maior parte das carreiras públicas, e aqui eu estou chamando as carreiras policiais, então Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, né? As carreiras da área de saúde, as carreiras da área de assistência social, professores de modo geral. Então, quando a gente está falando de serviço público, então aqui a gente está falando de maneira ampla. As carreiras que recebem super salários, esses penduricalhos, elas são as carreiras que conseguem, com a sua autonomia e com quase nenhum controle externo, né? O controle hoje tem sido bem feito pela imprensa, né? Essas carreiras elas conseguem ampliar o conceito de verba indenizatória, tá? E elas conseguem fazer o pagamento desses retroativos dessas verbas. Então, são auxílios de toda a natureza, tá? E as interpretações são sempre corporativas. Outras carreiras não têm essa autonomia, né? Então, quando a gente fala dessa capacidade, a gente está falando, então, da instrumentalização da autonomia administrativa e financeira dessas carreiras de elite, dessas estruturas, ou seja, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, dos Tribunais de Contas, para exatamente privilegiar uma camada, um número pequeno de pessoas que trabalham lá dentro. Então, vou dar um exemplo para você. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele tem um número, né, de magistrados que é muito inferior ao número de servidores da Justiça. Então, para as pessoas entenderem, magistrados são os juízes de carreira. As pessoas que trabalham lá também não são apenas magistrados. Você tem servidores como analistas, técnicos, assessores, oficiais de justiça. Estes respeitam o teto. Estes não têm autonomia para fazer com que essa estrutura
pague verbas indenizatórias e penduricalhos. Então, dentro do próprio judiciário, você tem essa desigualdade e tem aqui um abismo que separa essas carreiras de elite do restante do serviço público, dentro do próprio judiciário, dentro do próprio Ministério Público e dessas outras instituições. Você tocou na sua resposta aí na ausência de controle, né, ou um controle muito frágil. No caso do judiciário especificamente, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, vinha sendo omisso? Veja, esse é um ponto muito importante, porque se a gente quiser acabar com o que a gente chama de super salários e com tantos privilégios nessas carreiras de elite, uma das coisas passa por uma mudança no Conselho Nacional de Justiça e também no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós realizamos estudos comparando o CNJ e o CNMP com mais de 100 países. Os nossos conselhos, os conselhos no Brasil, eles têm uma composição com uma maioria de juízes e promotores. Então, aqui já não é um controle externo. Não bastasse, essa composição ela é feita ao longo do tempo, quando nós olhamos o perfil desses conselheiros, eles são ligados à luta corporativa, são ex-integrantes de associações de classe, da magistratura e do Ministério Público, que lutam cotidianamente pela manutenção e expansão desses privilégios. Então, o CNJ, ele atuou de uma maneira omissa nos últimos anos, reforço, tá? Muito porque se orienta em torno dos interesses corporativos. O que nossos estudos mostram, e isso está publicado em revistas aqui no Brasil e até mesmo fora do Brasil, é que CNJ e CNMP, eles estão capturados pelos interesses corporativos da magistratura e do Ministério Público. E tem servido, inclusive, de referência para aumentar pagamentos, para aumentar privilégios em outras carreiras. Vou dar um exemplo. Há tribunais de contas que mencionam resoluções e entendimentos do CNJ para justificar o pagamento de super salários a conselheiros dos tribunais de contas. A Defensoria Pública também entra no rol, né, de entidades que têm enfrentado problemas com esses pagamentos, né, extrateto? Veja, o que a gente observa no Brasil ao longo do tempo quando a gente olha para as instituições do que a gente chama de sistema de justiça, né? O Ministério Público sempre buscou paridade, né? Os procuradores e promotores sempre buscaram paridade com a magistratura. Essa palavra, paridade, ela serve para essas carreiras para que elas equiparem não só prerrogativas, mas também privilégios no Brasil. Com a Defensoria Pública não é diferente. O que acontece com ela é que o processo de institucionalização dela é tardio, é mais recente. Em estados onde esse processo é mais avançado, ela já está praticamente equiparada ao Ministério Público no que a gente se refere aqui ao pagamento de supersalários e a penduricalhos. Então, esse é um processo que acompanha a trajetória dessas instituições. Primeiro, elas lutam para obter autonomia. A Defensoria Pública passa por isso, está nesse processo nesse momento. O Ministério Público já conseguiu isso há mais tempo. Então, agora a Defensoria com autonomia passa exatamente a instrumentalizar essa autonomia para pagar privilégios e tudo que a gente está falando aqui dos chamados penduricários e supersalários aos seus defensores públicos. Então, é preciso tomar cuidado com o que a gente vê na Constituição, lê na Constituição, que são os objetivos oficiais, por exemplo, de Ministério Público e de Defensoria. Os objetivos oficiais do Ministério Público e da Defensoria são exatamente os de defesa de direitos, né? No caso do Ministério Público, defesa da ordem jurídica e da democracia. No caso da Defensoria, ela lida diretamente com pessoas hipossuficientes. Mas esses objetivos oficiais, eles são sobrepostos por interesses corporativos dessa cúpula que atua dentro dessas instituições. Como você tem visto, Rafael, as reações das entidades representativas das categorias? A imprensa chegou a noticiar paralisações e greves sendo cogitadas. E no caso específico de magistrados, alguns defenderam no plenário do STF o pagamento de valores extras à categoria, sob o argumento de uma remuneração supostamente pouco atrativa diante aí da complexidade da função e do volume de processos. Veja,
ninguém, imagino, né, com consciência das atribuições de magistrados, promotores, defensores, conselheiros de tribunais de contas, entende que os integrantes dessas carreiras têm que receber pouco, né? Deve ser um salário baixo. Não, não é esse o argumento, né? Longe disso, né? O que a gente está discutindo aqui são distorções, são aberrações, né? Essas pessoas deixaram, né, de receber o teto e passaram a receber centenas de milhares de reais, né? Então, dizer que essas carreiras elas não são atrativas é um argumento bastante utilizado há muito tempo por lideranças corporativas. Mas veja, os números não são trazidos. Quantos juízes deixaram a carreira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para advogar? Quantos promotores deixaram a carreira para atuar na iniciativa privada? Defensores públicos, conselheiros. São concursos extremamente concorridos. Dezenas de milhares de candidatos. Então, esse argumento ele não tem amparo na realidade, mas ele serve muito para reforçar, né, os interesses de lideranças dessas carreiras, né? Quando a gente olha para os concursos da magistratura do Ministério Público, eles têm uma concorrência tão alta, uma nota de corte tão alta, a gente fica imaginando que se magistrados hoje, né, deixassem a carreira, né, porque entendem que não recebem o suficiente pelas atividades que desenvolvem, certamente ainda haveria centenas de anos para poder integrar essa carreira com tantas pessoas com capacidade que estão aguardando uma oportunidade de um concurso. E o que tem acontecido? Ao invés de abrir novas vagas de juízes, de promotores, de defensores, essas carreiras afunilam um topo. Não abrem novos concursos para poder pagar esses privilégios aos que já estão na carreira. Então, assim, do ponto de vista, né, do concurso público, seria aquela analogia aqui. As pessoas sobem a escada e depois a chutam, né, para que ninguém mais consiga chegar ao topo. Isso pode gerar uma bomba fiscal, literalmente, a médio prazo? Veja, isso já acontece, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui de estados como o de Minas Gerais. Então, o estado de Minas Gerais, ele pagou 12,3 bilhões de reais com o sistema de justiça em 2024. Proporcionalmente, isso é 11,5% do orçamento estadual. E a gente está falando aqui de um estado que tem sérios problemas fiscais. Desse montante que eu mencionei aqui, 8,5 bilhões foram destinados a folhas de pagamento e aproximadamente 70% foi exatamente para o total do sistema de justiça, para essa elite aqui que eu estou mencionando. Então, veja, é um estado que atravessa problemas sérios, fiscais, mas que você não observa, né, uma contenção para essas carreiras. Pelo contrário, é como se elas fossem ilhas de prosperidade. E isso não se limita só a Minas Gerais, tá? Isso acontece muito, é claro, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente também encontra em Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, assim, isso não se limita a um estado da federação. Mas, mesmo em estados em que a gente observa essa questão fiscal clara e problemática há mais de uma década, essas carreiras não são atingidas. Como você viu as recentes decisões, né, que foram emitidas aí pelos ministros Flávio Dino, né, e posteriormente também pelo ministro Gilmar Mendes, que suspendem aí pagamentos e tentam aí disciplinar a questão, né, pelo menos dar um rumo para negociações que podem vir a disciplinar esse tema? Eu vejo as duas decisões como marcos muito importantes. Então, ainda que a gente possa discutir o conteúdo dessas decisões, e aqui sobre diversos pontos de vista, tá? Se era o caso de decidir exatamente naquela ação em curso, enfim, as duas decisões são decisões que colocam luz a um problema muito sério e que a gente não observa nada parecido nos nossos vizinhos países e em países integrantes da OCDE. Não há nada parecido com o que juízes, promotores, defensores e conselheiros conseguem fazer no Brasil, que é instrumentar essa autonomia administrativa e financeira
em torno de privilégios voltados para pagamentos de super salários. Não há nada parecido. Então, as duas decisões vêm em um momento muito importante. Ainda que a gente possa questionar o contexto, né, e a forma em que elas foram proferidas, são decisões muito importantes, mas que certamente, nesse exato momento, estão sofrendo com a pressão de um poderoso lobby dessas associações de classe, de magistrados, promotores, defensores, que certamente estão pressionando não só os ministros que decidiram, mas os demais componentes do próprio Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Nesse exato momento, essas carreiras estão lutando de toda forma para aprovar alguma forma de transição, para aprovar algum outro regime excepcional. Mas veja, a gente está falando de coisas que já nascem inconstitucionais. São coisas que já nascem imorais, né, indecentes. Qualquer transição é inaceitável, né? Porque em muitos desses casos, a gente está diante de uma coisa que é muito clara e que tem um nome muito claro, que é enriquecimento ilícito. Qualquer outra carreira que fizer algo parecido sofre consequências e responsabilização. Qualquer um de nós. Você tocou aí em dois pontos importantes na sua resposta. O primeiro, o contexto político, né? Essa pauta da cruzada contra os penduricalhos serve também, nesse momento, ao STF como uma tentativa aí de apresentar uma imagem positiva, até para fazer contraponto a questionamentos éticos que pairam sobre ministros da Corte, no caso do inquérito do Banco Master? O STF ele já está há um bom tempo, né, em evidência, por assim dizer, né? Isso não começou agora, isso vem desde o julgamento da Ação Penal 470. A gente também passou pela Lava Jato, né, pelo afastamento e prisão do ex-presidente Lula e presidente atual Lula, também pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele está nesse momento, né, bastante em evidência. Mas, conhecendo a opinião dos dois ministros que decidiram, os dois há bastante tempo questionam essas coisas, tá? Mas a gente também não pode fazer aqui uma análise ingênua, né? O contexto, ele é, sim, de bastante questionamento das decisões, né, da postura ética de ministros do Supremo Tribunal Federal. Até, né, se cogita a criação de um código, né, um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. No Brasil é um caso bastante curioso. O STF, ele não sofre controle externo, ele não se submete ao CNJ, tá? O presidente do STF, ele preside o CNJ. Então, os ministros do STF, eles prestam contas a ninguém além deles mesmos. Então, é evidente que essa análise precisa considerar a atual conjuntura, tá? Mas isso não afasta a importância dessas decisões, tá? Se isso serve em alguma medida, tá, como algo moralizador, né, e isso se reflete na imagem do próprio STF, positivamente ao Supremo, a gente não pode desconsiderar o avanço que essas decisões significam para a moralização da administração pública, tá? Uma coisa são os relatos e, sim, os problemas sérios que afetam a conduta de ministros do STF e outras coisas são a conduta de milhares de juízes, de promotores, defensores, conselheiros de tribunais de contas que ficam muitas vezes, né, em uma zona cinzenta. A população não faz ideia do que se passa nesses órgãos e enxerga apenas os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, como se aquele topo fosse o problema e a explicação para todos os problemas do sistema de justiça. Eu costumo dizer que o STF é a ponta do iceberg de problemas estruturais que passam e atravessam todo o judiciário. Outro ponto importante que você trouxe de fato, o lobby, né, que é inegável o poder de lobby dessas categorias. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, por exemplo, já afirmou em entrevistas recentes que não pautará nenhum projeto que trate dessa regulamentação de supersalários ou penduricalhos, né? Tem analistas já mirando que talvez seja um tema para ser tratado só na reforma administrativa, que é uma pauta mais ampla. Qual sua expectativa pessoal, né, em relação
aos próximos desdobramentos dessa questão nas esferas judicial e legislativa. Bom, as duas decisões, né, tanto do ministro Flávio Dino como do ministro Gilmar Mendes, elas chamam a atenção, tá? Colocam luz em um problema que é evidente. O Congresso Nacional está omisso em relação a tudo isso que nós estamos vendo, tá? E não só o Congresso Nacional. Em todos os estados também, tá? A gente observa uma falta de controle legislativo orçamentário em relação ao que se passa no Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas, tá? Então, o lobby dessas carreiras, ele é bastante organizado. É um lobby profissional, tá? E esses grupos, eles atuam como um grupo de pressão junto ao parlamento. E isso eu estou me referindo aqui a Assembleias Legislativas e ao Congresso Nacional. Quem é deputado estadual, quem é deputado federal, quem é senador, sabe do que eu estou falando. Juízes, promotores, defensores fazem uma verdadeira pressão, uma romaria nos corredores das casas legislativas, defendendo privilégios. A presença dessas carreiras ela é constante nesse meio. Tá? Agora, o fato de haver essa pressão, o fato de haver um poderoso lobby, o que outras carreiras não têm, né? Eu não consigo imaginar professores, médicos, assistentes sociais, mesmo policiais, civis, militares, obtendo tanto êxito nessas casas de leis. Ainda assim, o que a gente observa uma tentativa de compor isso, de toda forma a prestigiar essas carreiras, que são, sim, as carreiras mais poderosas do Estado brasileiro. Então, podemos ter uma solução definitiva? Só para encerrar, a gente já está com o tempo se esgotando. Uma solução definitiva passa por uma mudança na Constituição, e isso é atribuição do Congresso Nacional. O que o Supremo está fazendo nesse momento é exatamente chamar atenção para essa inércia do Congresso Nacional. Se o Congresso não legislar, o Supremo vai decidir. E o Supremo vai decidir, e como o Supremo vai decidir, se ele vai ceder ou não a pressões dessas carreiras, a gente vai ver aí nos próximos capítulos. O que precisa o Congresso Nacional precisa urgentemente legislar, mudar a composição do CNJ e do CNMP, torná-la mais aberta à sociedade civil, diminuir a proporção dos interesses das próprias carreiras, né, e alterar a legislação que se refere ao pagamento de verbas indenizatórias e padronizar isso nacionalmente. Então, cabe sim ao Congresso Nacional fazer, e essa é uma reforma urgente que o país não pode esperar. Vamos seguir atentos ao tema. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco, Rafael Viegas. Eu que agradeço, uma satisfação sempre. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com o cientista político Rafael Viegas, pesquisador e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, e da Escola Nacional de Administração Pública. Falamos sobre os impactos de penduricalhos e supersalários no universo do funcionalismo público do país e das recentes decisões do STF para suspender pagamentos e determinar adequações legais. E antes de encerrarmos, a gente reforça um pedido especial. Colabore com a campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas em auxílio às famílias atingidas por deslizamentos e alagamentos na Zona da Mata Mineira. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação na entrada do Palácio da Inconfidência, sede do Legislativo Mineiro. Doações em dinheiro via Pix também podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela, que você acessa por meio do aplicativo de banco no seu celular. Vamos juntos nessa corrente de solidariedade. Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.